continuar a receber através deste canal transparente. Glória a Deus. Glória. Deus abençoe. I love you. Eu amo vocês. You may be seated. Pode se sentar. Thank you, babe. Obrigada, amor. That was a masterpiece. Essa foi uma grande mensagem. Unbelievable message. Inacreditável a mensagem. Something that will live with us forever. Algo que viverá conosco para sempre. Never again will we forget Nunca iremos that esquecer we have a Father. que nós temos um Pai. We know His name. Nós sabemos o seu nome. Yahweh. Yahvé, Daddy. Papai. He is my Father. Ele é o meu Pai. Amen. Amém. Turn to the person beside you Vira para a pessoa que está and do say, seu lado I have a Father. e diga a ela: eu tenho um Pai. He's the best Father anyone could ever have. Ele é o melhor Pai que alguém pode ter. Amen. Amém. When you understand Quando você entende the power of the Father, o poder do Pai, you can have a healthy family. você pode ter uma família saudável. Even if you're a single mother Mesmo que você seja uma mãe solteira or a single father, ou um pai solteiro. when you know Father God, Quando você conhece Deus, o He Pai, can redeem everything Ele pode redimir todas as that coisas sin corrupted que o pecado corrompeu in your life. na sua vida. Amen. Amém? Amen. Amém. Well, I want to teach you this morning a principle. Eu quero ensiná-los a você um princípio nessa manhã. It's a principle in the Word É um princípio na that will palavra help you with your parenting, que vai ajudar você a ser Will help pai, you in your mãe, marriage. no seu casamento and it will strengthen your e family. vai fortalecer a sua família. Before I begin, I want to explain to you what a principle is. Antes de eu começar, eu quero explicar a vocês o que é A um principle princípio. is very different than an instruction. Um princípio é muito diferente de uma instrução. They are both truth. Eles são ambos verdade, With an instruction, it's a truth mesmo que uma instrução seja that you verdade, do not need to understand. que você não precisa entender. You can read instructions. Você pode ler as instruções. If you do what they say, Se você faz o que eles dizem, you will get the outcome. você então vai obter o resultado. But a principle is different. Mas um princípio é diferente. It is also a truth. É também uma verdade, And by the way, the word mas dizendo is a isso, mostly principles. a palavra de Deus, na sua maioria, é princípios, são It's princípios. truth É verdade that uses reason, que usa a razão, and that truth can be applied to many different areas of your life. e aquela verdade pode ser aplicada em muitas áreas da sua vida. A principle, an instruction is not transferable, Uma instrução, ela não é transferível, but a principle is transferable. mas um princípio é transferível. That's why when we speak from nation to nation, É por isso que quando nós pregamos de nação a nação, in very different cultures, em culturas muito diferentes, the word always applies to everyone. a palavra sempre é aplicada a todos. Because you take the truth, Porque você pega aquela verdade, you use your reason. você usa a sua In razão, other words, you think about it, em outras palavras, você pensa acerca and then you daquilo learn how to apply it e você aprende como aplicar in many aquela different areas. verdade em muitas áreas I'll give you an diferentes. example. Eu vou te dar um exemplo. Let's take the instruction on how to bake a cake. Vamos então pegar a instrução de como assar um bolo. You don't have to understand how baking powder, flour, eggs and water causes it to rise. Você não precisa entender por como que a água, o ovo, a massa, a farinha faz com que ele levante e forme um bolo. It's a science that someone else figured out. É uma ciência que outra pessoa descobriu. But if you follow the instruction, Mas se você seguir as instruções, you will have a beautiful cake. você então terá um belo bolo. However, No you entanto, cannot take the instruction of making a cake Você não pode pegar as instruções de como fazer um bolo and use it to download software. e usar para fazer um download de programa de computador. It doesn't work. Não vai funcionar. You have to have a new instruction Você precisa ter uma nova to instrução download the software. para fazer o download daquele You programa. don't have to understand the science
Você não precisa entender a ciência, But if you do what it says, mas se você fizer como é It dito, will work. vai funcionar. but a principle Agora, um princípio is a truth that you're going to apply to many areas. é uma verdade que você vai aplicar em muitas áreas. So the principle of sowing and reaping. Então, por exemplo, o princípio de plantar e colher It's a farming term, é um termo de fazendeiros, but it's also used in many different areas. mas é usado em muitas outras One of áreas. the areas Uma das that's áreas often preached about que geralmente é is pregado if you sow your money, é que se você então plantar o seu you dinheiro, will reap the reward of a blessing. você então receberá a bênção If you sow your money da in the recompensa. bank, Se você colocar o seu dinheiro no banco, you will reap interest. você então vai ter os juros, né, a taxa de juros But para você. actually, that verse of scripture is out of Galatians, Mas esse versículo é de Gálatas. and the context that it's taught us E o in contexto que aquilo foi ensinado is regarding relationships. é a respeito de relacionamentos. It's not about money, Não é sobre o dinheiro, it's about people. é sobre pessoas. And Paul says, don't you understand E Paulo disse, vocês não that entendem the way you treat someone else que a forma que você trata uma pessoa is going to be the way they treat you? vai ser a forma que você Don't é you tratado. understand Você não entende that whatever you sow, que o que você you are plantar, going to also reap? você também vai So do you colher. see how he took a principle Você vê então como ele pegou o and you can princípio apply it in many different areas of your life? e pode aplicar em várias áreas da sua vida. Today I'm going to teach you a principle Então hoje eu vou ensinar a vocês um that I princípio call the also principle. que eu chamo de o princípio do também. Text that we are going to use is Genesis chapter 24. E o texto que nós vamos usar é em Gênesis capítulo I notice 24. that you're taking notes. Eu notei que muitos estão You may anotando. also want to turn your Bibles there. Você também talvez queira abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 24. And this principle is about how to build character E esse princípio é acerca de como então formar um caráter in your own life na sua própria vida and in the lives of your e children. na vida dos seus filhos, Because character porque caráter is the soil of the heart é então o solo do coração that is able to receive the word of God, que pode receber a palavra de Deus and we can grow in God's truth. e nós podemos crescer na verdade de Now, Deus. God had promised Abraham Agora Deus prometeu a Abraão that he would pass Abraham's inheritance to his next generations. Ele prometeu que a promessa da herança iria ser passada para as próximas gerações. And if we look at verse E se 1, nós vermos no versículo it says 1, Abraham is old and well advanced in years, aqui diz que Abraão já era velho e de idade bem and the avançada. Lord had blessed Abraham in all of his ways. E o Senhor o abençoara em todos os seus caminhos. Abraham is at a transition time in his life. Abraão está no momento de transição na sua vida. He had been very obedient to God, Ele foi muito obediente a and Deus God had blessed him. e Deus o abençoou. But he knew he was not going to live much longer. Mas ele sabia que ele não iria viver por muito mais And the tempo. unfinished business in his family Então as coisas que não foram resolvidas na is sua that família, his son Isaac was not married. o fato naquele momento é que o seu filho Isaac não era Now casado. God had promised that the inheritance would be passed to his grandchildren. Mas Deus tinha prometido que a herança de Abraão ia ser passada para os seus netos. Abraham had already passed a portion of his inheritance to Isaac. Abraão já tinha passado porção da sua herança para Isaac. But I believe that Abraham instinctively knew Mas eu creio que Abraão instintivamente that his sabia grandchildren would not get the inheritance que os seus netos não receberiam if a Isaac herança married the wrong woman. se Isaac casasse com a mulher errada. Look at me, gentlemen. Homens, cavaleiros, olhem para The mim, por type favor. of woman you O choose tipo de mulher que você escolhe is very, very é important. muito, muito importante. Proverbs 12:4 says that a wife Provérbios 12:4 diz que uma can mulher either be a crown to a man's head, pode ser uma coroa para a cabeça de um or homem, she can be as rottenness in his bones. ou ela pode ser ferrugem para os seus ossos. We, as a woman, Nós, como mulheres, have the power to build you up, temos o poder de colocá-los vocês As para men of cima, God, como homens de Deus. or we have the power to tear you down. Ou nós temos o poder para colocar vocês para Now, baixo. ladies, I want you to look at me and
the Agora, eye. mulheres, eu quero que vocês me olhem nos And I olhos. want you to decide. E eu quero que você decida. What do I want for the future of my O children? que eu quero para o futuro dos meus filhos? What do I want for the future of my O husband? que eu quero para o futuro do meu esposo? Do I want him to succeed? Eu quero que ele então seja bem Do I want sucedido. his business to prosper? Eu quero que os negócios Do I want him to prosperem. live godly? Eu quero que ele viva uma vida para Deus. Then I need to be a crown to him. Então eu preciso ser uma coroa para ele. Honor him and respect him. Honrá-lo e respeitá-lo. Love him Amá-lo and serve e him. servi-lo. Compliment him Então dar and elogios build him up. e colocar ele para cima. But if I want to destroy him, Mas se eu quiser destruí-lo, where his business fails, aonde os seus negócios vão à he falência, fails as a father, ele não é um bom he pai, fails as a ele husband, vai fracassar como then all I esposo. need to Então do tudo que eu preciso is begin fazer criticizing é him, começar a criticá-lo, picking him apart. colocar ele de You know, lado. something doesn't become rotten immediately. Algo não se torna enferrujado imediatamente. Rottenness is a slow process of decay. A ferrugem é um processo gradativo de Think about your refrigerator. decomposição. Pense sobre o seu refrigerador, Have you ever geladeira. saved some leftover cooked carrots? Você então já guardou a sobra de cenouras Their cozinhadas? color is vibrant and orange. Aquela cor é vibrante e laranjada. And you have enough left over from this meal to serve them E again. você tem sobra dessa refeição para servi-la de novo. So you seal them in a container and you put them in the refrigerator. Então você coloca ela num recipiente e põe na geladeira. And a few days go by. E alguns dias passam They get scooted to the back. e eles vão lá pro final da Other things are geladeira. put on top of Outras them. coisas vêm na frente, And you em forget cima, about them. e você esquece daquilo. Now, a few weeks go by. Agora, algumas semanas se passaram, It's time to clean out the está refrigerator. na hora de dar aquela limpa na And you geladeira, find this container. e você abre, e você And acha you esse think, recipiente. I wonder what's in that. E você se pergunta, o que And you tem aqui open dentro? it up. E você abre aquilo, And what used to be o orange que era laranjado, is now agora green. está verde. What used to be O smooth que era is macio, now furry. está agora muito What ruim. happened? O que aconteceu? Decay set in, Houve então uma and decomposição slowly, e what was vagarosamente once filled with o nutrition, que era cheio de nutrientes, what was once filled with vibrancy and o life, que era cheio giving, de vibração e de vida, now is unusable. agora é inútil, It is garbage, é lixo and it gets thrown away. e é então jogado para The fora, Bible jogado says fora. A palavra de Deus That that's diz the power of a woman. que esse é o poder de uma esposa, So de uma mulher. Abraham knew this. Abraão sabia And disso. he knew that if his inheritance was going to go to his grandchildren, E ele sabia que se a sua herança ia ser passada para os netos, that there was a very important issue about the woman that Isaac would marry. havia então algo muito importante acerca da mulher que Isaac Now, iria se before I casar. move forward with this story, I want to explain the inheritance. Antes de eu então avançar com essa história, eu quero explicar o termo herança. Because there is a promise of an inheritance for you to pass to your children Porque existe uma promessa de herança para você passar para and os to seus your filhos children's e para children os filhos dos seus filhos and to your children's children's e para o children. filho dos filhos dos seus filhos. In my family, we have 5 living generations. Em minha família nós temos 5 gerações vivas. My mother is alive and healthy. A minha mãe está viva e She's saudável. 88 years old, Ela tem 88 anos and I am 65 years old. e eu tenho 65 anos. Our daughter and son are in their 40s. Os nossos filhos, o filho e filha estão Our nos 40. grandchildren are in their 20s. Os netos já estão nos 20. Our great-grandchildren are 4 years and under. E os nossos bisnetos têm 4 anos e a So menos. my mother Então a minha mãe has great-great-grandchildren. tem The tataranetos. character of my mother O caráter da minha was mãe passed to me. foi passado a mim. My Os values, meus valores, my behavior, os meus my comportamentos, faith, a minha fé, the inheritance. a herança. I passed that to my daughter Eu and passei my isso para son. minha filha e para o meu filho. They are passing those values Eles estão passando esses to their valores children. para os seus filhos. And their children E- are training their children. E os
seus filhos estão treinando os seus filhos. That is the inheritance. Essa é a herança. How many want that inheritance Quantos passed to aqui your next querem generation? essa herança passada para a sua próxima geração? Amém. Amém? Now there are 5 points of the inheritance. Agora existem 5 pontos da herança. Very important for you to write these down, Muito importante que você anote. and I'm going to have you repeat them for me. E eu quero que você repita eles comigo. Abraham was the father of faith. Abraão era o pai da fé. And it was his faith in God that he passed to his son. E foi a sua fé em Deus que ele passou para o seu And he filho. wanted that faith to be retained to go to the next generation. E ele queria que aquela fé fosse retida para ser So passada para as number próximas one in the gerações. inheritance is faith. A primeira coisa acerca da herança é a fé, o primeiro item. Everybody say faith with me. Todos digam fé comigo. Number 2. Número 2. God had blessed Abraham in all of his ways. Deus abençoou Abraão em todas as God os has seus caminhos. promised to be a provider for us. Deus prometeu ser um provedor para And nós. so the second part of the inheritance is provision. Então o segundo item da herança é a provisão. God has promised food, shelter, and clothing. Deus então prometeu comida, abrigo e And as roupas. believers, no matter how difficult the times become, E como crentes, não importa quão when difícil you o tempo have é. faith in God, Quando você tem fé em Deus, He will provide food, shelter, and clothing. Ele providenciará alimentação, abrigo It e may not roupas be para você. expensive clothing. Talvez não seja roupas He caras. didn't say He would provide jewelry. Ele não disse que ele providenciaria joias. He didn't say He would provide cars. Ele não disse que ele providenciaria carros. But He said you will always have food, shelter, and clothing. Mas ele disse você sempre terá roupa, alimentação e abrigo. So provision is promised in the inheritance. Então a provisão é uma promessa da herança. Number 3, Número 3. the provision became prosperity. A provisão então se torna prosperidade. So it wasn't just minimum provision. Então não era simplesmente a provisão Part of the mínima. inheritance is that the provision multiplied. Parte da herança é que a provisão se multiplique. Now this is where I need your attention. Agora que eu preciso da sua atenção, olha só. Contrary to what some people preach, Ao contrário do que algumas pessoas pregam, I'm going to give you my opinion. eu vou te dar então a minha opinião. I do not believe that prosperity is a promise. Eu não creio que a prosperidade é uma promessa. However, I do believe it's part of the inheritance. No entanto, eu creio que é parte da herança. Provision is a promise. Provisão é uma promessa. And then God created a plan of stewardship E Deus criou um plano de cuidado, de mordomia, to manage the provision. para você gerenciar essa And when provisão. we manage our provision well, Quando você gerencia bem a sua it provisão, becomes prosperity. aí ela se torna prosperidade. Amém. Amém? You know how I know that? Você sabe como que eu sei disso? Because over the course of our lifetime, Porque durante o tempo da nossa vida, God has abundantly provided for my husband and me. Deus abundantemente In difficult times, He was faithful. nos deu provisão. Em tempos difíceis, Ele foi fiel. In prosperous times, we had more than we needed. Em tempos de prosperidade, nós tivemos mais do que But precisávamos. I wasn't always a good steward. Mas eu não era sempre uma boa mordoma. There were many times in my life I wasted the provision God gave us. Houve muitos momentos na nossa vida que eu I desperdicei a provisão que spent Deus money nos deu. carelessly. Eu então gastei muito dinheiro I sem didn't cuidado nenhum. save it. Eu não poupei I nada. didn't invest Eu it. não investi. And now E agora I could have much more. eu poderia ter muito God mais. wanted more prosperity for me, Deus queria mais prosperidade para but mim. I didn't steward my provision well. Mas eu não cuidei da provisão muito bem. When I was 12 years old, Quando eu tinha 12 my anos de mother sent me idade, home to peel the potatoes to prepare for dinner. a minha mãe me enviou para cortar as batatas, descascar as And batatas para o she would jantar. come home soon from her job. E ela iria voltar para casa do trabalho As logo soon as I logo. peeled the potatoes, I had permission to play with my friends. Assim que eu descascasse as batatas, eu podia brincar com os meus amigos. When mother came home, she looked in the garbage Quando a minha mãe chegou em casa, ela olhou no and lixo she took the potato peeling out of the trash. e ela pegou então as cascas
de And batata do she lixo. said, Debbie, come here a E ela minute. falou, Debbie, vem cá um pouquinho. So I came into the kitchen, Então eu vim pra and she cozinha picked up the potato peeling. e ela pegou aquelas cascas de batata. And she took the paring knife, E ela pegou então aquele descascador and she peeled the peeling e ela então descascou a casca from the peeling that I had peeled, da casca que eu tinha which descascado. means I was in a hurry. Então eu estava numa correria, numa So I pressa. wasn't careful when I peeled my potato. Então eu não fui cuidadosa quando eu descasquei a minha And the batata. potato that was this large E é when uma I started batata que era dessa grossura was quando eu this comecei. big when I finished. Terminou assim quando eu terminei. Because I just went really fast Porque eu fui muito rápido and threw it all away. e joguei tudo fora. Mother picked it up. A mãe então pegou Get lá the do knife, lixo young lady, e falou, mocinha, and I want you pega to a peel faca. these peelings. E eu quero que você descasque as And Mother cascas. made me peel the peelings. Então a minha mãe me fez descascar as Not cascas. all of them, Não todas elas, just 2 or 3. 2 ou 3. She was teaching me a principle. Ela estava me ensinando um At 12 princípio. years old, she looked at me. Com 12 anos de idade, And ela she olhou a said, mim Debbie, e ela disse, Debbie, God can provide abundantly for you. Deus pode providenciar But if com abundância you para você. waste the provision, Mas se você desperdiçar a your provisão, provision will not become a prosperity. sua provisão não se tornará Do prosperidade. you want to capture the prosperity of the inheritance that God has for you? Você deseja obter a prosperidade que Deus tem na herança para If you você? do, then you must not waste. Se você quer, então você não pode desperdiçar. Number 4. Número 4. Abraham was obedient. Abraão era obediente. Can you remember the test of obedience that God gave him? Você pode se recordar daquele teste de obediência que Deus deu To a me, it ele? is the ultimate test in the Bible of obedience. Para mim é o maior teste de obediência When que há na Bíblia. Isaac, the very son that he was looking for a wife for, Quando Isaac, aquele mesmo filho para qual Was ele just estava a young procurando uma lad. esposa, era uma just a young boy, quando Isaac era uma criança, God asked Abraham to put him on the altar Deus pediu a Abraão que colocasse Isaac no and to altar take the life of his own son. e tirasse a vida do seu próprio filho. I'm going to ask you, would you obey? Eu vou te perguntar, você obedeceria? I wouldn't. Eu não You think I obedeceria. would put my son on Você an acha altar? que eu ia colocar meu filho no No altar para ser way. morto? Não tem nem como. But you know what? Abraham's Mas- covenant with God Mas a aliança de Abraão com was Deus so sacrificial. era tão There sacrificial was nothing that he would not do que não havia nada que ele não faria, that God asked of him. que Deus o The pediria. fourth part of the inheritance is obedience. Então a quarta parte da herança é a And the obediência. fifth part of the inheritance is intimacy with God. E a quinta parte da herança é intimidade com Deus. Abraham knew God. Abraão conhecia a Now, Deus. do you want faith, provision, prosperity, obedience, and intimacy with God for your family? Agora, você quer fé, paixão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus para a sua Let me família? hear you. Posso te ouvir? So I want you to understand that when the word says inheritance, Então eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus diz herança, inheritance means, a herança quer dizer, say it with me, fale comigo, fé, fé, provisão, provisão, prosperidade, prosperidade, obediência, obediência and intimacy with Deus. e intimidade Amém. com Deus. Amém? Amém. Amém. So God told Abraham told his servant, I want you to choose a wife from my relatives. Então Abraão disse ao seu servo, eu quero que você escolha uma esposa para Isaac entre os meus parentes. Don't take a wife from Canaan. Não pega uma mulher de Canaã. And here's why. E aqui está a razão. I don't want two people to be joined together that have different values. Eu não quero que duas pessoas se juntem com valores diferenciados. Young people, Jovens, it's very important for you to know é muito importante que você saiba. there's two things to look for when you look for a spouse. Existem duas coisas para você procurar num Number potencial, one, character, num cônjuge em potencial. And Primeiro, number caráter. Número 2, that you share the same values. que você então tem os mesmos valores.
They can be a church attender. Eles podem ser pessoas que vão à They can igreja. even be a Christian. Eles podem até ser cristãos. But your values can be different. Mas os seus valores podem ser diferentes. And Abraham knew E Abraão that the sabia wife that Isaac had que a esposa que would be the Isaac one that teria would carry the values to the children. seria aquela que então passaria os valores And para he os filhos. wanted the values of his family. Então ele queria que os valores da Here are the família. values that he was looking for. Aqui estão os valores que ele I'm estava going to procurando. go over these very Eu quickly. vou passar por eles rapidamente. You may write them down. Talvez você queira escrevê-los. Responsibility, Responsabilidade, Serving. serviço, industrious, uma Work- pessoa hard trabalhadora, courteous, uma pessoa cordial, charitable to strangers, uma pessoa educada com estranhos, willing to share, uma pessoa que quer dividir, hospitable. uma pessoa They hospitaleira, learn to finish what they start. pessoas que sabem terminar o que começaram And they were submitted to the authority of their family. e que eram submissas à autoridade da Now, sua parents, família. as you are training your children, Pais, quando vocês estão treinando this is seus a filhos, very important guideline of biblical values. isso é um guia muito importante de You valores will not bíblicos. grow healthy children, Você não vai então criar crianças children that will saudáveis, become God-fearing crianças que vão ter mente a if Deus, you let them be lazy. se você deixá-los ser preguiçosos. If you do everything for them Se você fizer tudo por eles and do not teach them responsibility, e não ensiná-los a ter they will have a responsabilidade, difficulty in life. eles vão ter dificuldade na So God vida. Abraham told his servant, Então Abraão disse a seu I servo: want you to go to my home country. eu quero que você volte à minha terra natal, It's 200 miles away, a 200 milhas de distância, and you're going to need 10 camels to make the journey. e você vai precisar de 10 camelos para The fazer a journey was a jornada. 10-day journey. A jornada era de 10 When they dias. arrived at Nahor, Quando eles chegaram então à terra, how in the world was his servant going to find a relative of his family? como que então ele encontraria, como que o servo encontraria uma esposa que estava entre o parentesco de Abraão? There was no internet. Não tinha internet, There was no phone books. não tinha lista telefônica. How would you go to a large city of 1 million people? Como que você então chegaria numa cidade grande de 1 Maybe milhão you de were going to pessoas? Campinas. Talvez você vá a Campinas. And you had been in where? Ribeirão Preto. Florianópolis. Oh, e vocês- Yeah. So, Se você and estava em Ribeirão Preto ou em you're Florianópolis. going with 10 camels. E você vai com 10 And you camelos. get to the city of Campinas. E você chega na cidade de And you're Campinas. thinking, how do I find a relative E você pensa, como que eu vou encontrar um no parente technology? sem tecnologia? So he said, I know what I'll do. Então ele disse, eu sei o que eu The vou first fazer. thing that we need when we arrive is going to be water. A primeira coisa que eu vou precisar quando chegarmos é água. My camels can go 10 days without water, Os meus camelos podem passar 10 dias but sem that's the água. longest they can go. Mas esse é o máximo que eles So aguentam. I will ask for a drink of water. Então eu vou pedir por uma bebida, por And uma the água. lady that will say, yes, I'll give you a drink, E aquela mulher que falar, sim, eu te dou uma água. but what about your camels? Mas e os seus camelos? I will water your camels também. Eu irei dar água aos seus camelos I will water também. your camels also. Eu irei dar água aos seus camelos também. So this would be an indicator Então esse seria um that she indicador could be a relative of Abraham. que ela poderia ser uma parente de Abraão. You know why? Você sabe por quê? Because most families Porque a maioria das would never famílias train their children to do that. nunca treinariam They wouldn't have the attitude os seus filhos a fazerem aquilo. Eles não teriam a atitude in their own nos values seus valores to próprios even speak to a stranger. para ao menos falar com estranhos. If a man asks a young lady for a drink of water, Se um homem pede a uma moça jovem por uma água, the normal response would be, what's wrong with your hands? a reação normal seria: o que está de errado com a sua You're mão? stronger than me, Você tem mais força que eu. and besides, you're a stranger. E tem mais, você I é don't estranho. talk to strangers. Eu não falo com estranhos. And so we would have an attitude. Então nós teríamos aquela atitude. Who do you think you are? Quem que você pensa que But você that's é? not the way Abraham's family was. Mas não era dessa forma que a família de Abraão Abraham's family era. appreciated meeting new people. A família de Abraão apreciava conhecer They pessoas had a novas. helpful attitude. Eles tinham uma atitude de So ajuda. she had been trained from a young girl Então ela tinha sido treinada desde pequena to be courteous, para ser to cortês, honor cordial, and respect older men. para honrar e respeitar homens mais And when velhos. he asked
asked her for a drink of E water, quando ele pediu por uma it água, was very natural because of the way she was trained era muito natural pela forma dela ter to sido say, I'll give you a drink treinada, of water, dizer, eu te darei então but uma I'll água, water your camels also. mas eu também darei água aos seus And then camelos. when you read the scripture, Então quando você lê os the scripture versículos, said not only did she water the 10 as camels, escrituras dizem que ela não somente deu água aos 10 she camelos, drew water for the camels until they were finished drinking. ela deu água aos seus camelos até que eles I estivessem did some research saciados. regarding a camel who goes without water for 10 days. Então eu fiz uma pesquisa sobre os camelos, quanto de água eles tomam If depois de they 10 dias sem drink beber. until they're finished drinking, Se eles beberem até they're estarem going to drink saciados, approximately 5 gallons of water each. eles vão tomar no mínimo 5 Which galões means de água. she drew 50 cada. gallons of water that day. Então isso quer dizer que ela tirou 50 galões de água aquele dia, When she was only asked to get a cup of water. quando ela somente foi solicitada por um copo de água. This is an attitude. Essa é uma atitude. This is something that's built in our character. Isso é algo que é então está no nosso And caráter. it's the attitude of just barely getting Mas by. aquela atitude de só fazer o que é That necessário. we have an attitude, and what else can I do? Agora nós podemos ter a atitude de dizer: And o what que mais eu else posso can I fazer? do? E o que mais eu posso And what fazer? else can I E do? o que mais eu posso And what fazer? else can I E o do? que mais posso eu So fazer? if life within God's plan for you Então, se a vida no plano de Deus para você would be this stage, fosse como se fosse esse palco aqui, ó. instead of you just barely getting inside of obedience, Ao invés de você simplesmente passar pela obediência, our heart is to go all the way. o nosso coração quer servir até o fim. And this attitude begins applying to everything. E essa atitude é aplicável a todas as coisas. After she finished, and I'll water your camels also. Depois que ela falou, And eu also- darei água aos seus camelos And também, also, também. Then she said to him, "Where are you staying E ela tonight?" disse a ele, perguntou, aonde você vai ficar hoje à noite? So now not only was she industrious and a hard worker, Então ela não era só uma trabalhadora dura. not only was she courteous to a stranger, Não somente ela era cordial com um but estranho, now she offers hospitality. mas agora ela também ofereceu hospitalidade. It would be like after church on É Sunday, como se fosse depois do culto no you domingo, may see a new family there. você pode ver uma família nova And ali. it is in your character E está no to seu say, caráter "Where are you having de lunch? perguntar, aonde você vai almoçar? Why don't you come home with us? Por que você não vem para casa And let's conosco? get acquainted." E vamos nos conhecer. That's what my mother always É did. isso que a minha mãe sempre And fez. so when I was a young girl, Então, quando eu era uma jovem, and there was a man who was saved when he was 4 years old. quando eu era menina, e um homem que tinha... You were 4? No, Larry was a man who was saved when he was 4 years O old. Larry era um homem que foi salvo com 4 anos de idade. And there was a call of God on his life E havia um chamado de Deus na vida dele, to father the fatherless. para ser pai para os órfãos. The Holy Spirit looked all over O the state Espírito of Santo, California, então, procurou pelo estado todo da all Califórnia, over the United States. sobre todos os Estados Unidos. And in the middle of lettuce E fields, lá no meio dos campos de there was a alface, young girl havia uma who mocinha grew up in a que home cresceu num lar, whose parents were hospitable. que os pais eram They hospitaleiros. took in strangers. Eles recebiam estranhos. We had the attitude, and what else can I do Nós for you? tínhamos a atitude, o que mais posso eu fazer My por dad você? would come home from work. O meu pai chegava em casa He do worked trabalho very long hours. e ele trabalhou muitas He would horas. sit down in his chair. Ele sentava na sua cadeira, Mother would have the meal ready. a minha mãe teria a refeição He pronta, came to the table for dinner. ele vinha à mesa para We all did the dishes. a refeição e nós My todos dad would lavávamos go os pratos. sit in his chair. Meu pai voltava para And a my mother cadeira would say, "What else can I do for you?" e a minha mãe perguntava, o que mais Would you posso like fazer a cup para of você? coffee? Você gostaria de uma How xícara de about a café? dessert? E sobremesa? Because my father worked harder than my mother did. Porque o meu pai trabalhava mais duro do que a minha And so mãe. she was there to honor him. E ela estava então para honrá-lo. Hospitality was in our
our DNA. Hospitalidade está no nosso So DNA. when God needed to find a wife Então, quando Deus precisava encontrar uma for a esposa man who would bring strangers to our home, para um homem que iria trazer he estranhos para o looked nosso for lar, someone who had the inheritance. ele procurou por alguém que tinha a Are you herança. training your sons and daughters Vocês estão treinando seus to be filhos e filhas chosen by God, para serem escolhidos to por be Deus, taken to another place para in their ser life, levados a um novo lugar em sua that vida, God can give them gifts para que Deus possa dá-los presentes anointing. e a unção, and can trust e them pode confiá-los with faith. com fé. Say it with me. Vamos falar juntos. Faith, Fé, provisão, provision. prosperidade, obediência, intimidade com Deus. She took them home with her. Ela então levou When I para o lar saw that deles. this was a principle Quando eu vi que isso era um and princípio not just a historical e story, não somente um fato histórico, I began looking for other places in the Bible eu comecei a procurar em outros lugares na that Bíblia this principle shows up. que esse princípio aparece. I want you to look at Colossians chapter 3:23. Eu quero que você veja em Colossenses This is where the 3:23. also principle applies in your work habits. É aqui que o princípio do também se aplica nos seus hábitos de trabalho. You will see the also principle in the word, also how it's to be applied in your home, Você vai ver então o princípio do também mostrado na Bíblia, como aplicar no seu lar, in your speech. na sua fala. And I'll show you what hinders us from taking this principle into our life. E eu vou te mostrar o que dificulta para nós aplicarmos esse In princípio em nossas Colossians vidas. 3:23, Em Colossenses it 3:23 says, "Whatever you do, diz: o que fizerdes, do your work heartily. faça o trabalho de todo o coração. Do it as for the Lord rather than for men, Faça como se fosse para o Senhor e não para os homens, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. sabendo que do Senhor você receberá a herança, a promessa, a recompensa da herança. For it is the Lord Christ whom you serve." Porque é ao Senhor Cristo que você serve. Now I want to break this down for you. Então eu quero dividir isso para você. This isn't about Bible study. Isso aqui não é só um estudo bíblico. This is not about church work. Isso aqui não é sobre o trabalho da igreja. This is whatever work you do. Aqui está falando do que So I você want you to quiser. just feedback to me for a moment. Então eu quero que você fale a mim por um And momento. when I say the word work, Então quando eu falar a palavra trabalho, because we all have home in common, porque todos nós temos lar em comum, I want you to call out something that is work at home. eu quero que você fale bem alto o que é um trabalho que você tem em Maybe casa. 3 different things. The Talvez- first thing that comes to your mind. 3 coisas que venham para sua cabeça. Pode falar alto. O que You have to tell me. Did they say Clean the closet, do the laundry. cleaning, do the laundry, Limpando, fazendo a lavanderia, something else? outras Okay. coisas. Ok. It's the same for everybody, É a mesma right? coisa para todo mundo, Whether não we're é? in Africa, America, Brazil, Você pode estar na África, nos Estados Unidos, no Nigeria, Brasil, na doesn't Nigéria, matter, não Europe. importa. it's the same in everybody's home. Mesma coisa para todos os lares. There's work. Existe trabalho. The Bible says whatever work you're doing, A palavra de Deus diz: o que você fizer, do it with the also. faça com o também. Don't just barely do it, Não faz assim de qualquer jeito, but do it heartily. mas faça de todo o coração. Now let me give you the Greek word Então for heartily. deixa eu te passar a palavra de todo o coração, o grego. Qual é a palavra? The Greek word is translated 4 different ways. A palavra em grego é traduzida de 4 maneiras diferentes. And the word is suke. E a palavra é suke. Say suke with Fale me. comigo, suke. See, now you've all had a Greek lesson. Agora vocês aprenderam uma aula de grego. Let's say it one more Vamos falar time. de novo. Suke. Suke. Whatever work you do, O que fizerdes, do it suke. o qual trabalho fizerdes, faça suke. A suke means mind Suke quer dizer mente, or soul ou alma, or breath ou suspiro, or heart. ou coração.
So what the text is saying in the word, Então o que o texto diz na palavra, when you approach your work, quando você então se aproximar do there seu is a trabalho, mindset that you're supposed to have. existe uma mentalidade que você deve It's ter. not a careless mindset. Não é uma mentalidade It sem is not cuidado a nenhum. complaining mindset. Não é uma mentalidade de reclamação. It is not a lazy mindset. Não é uma mentalidade então de preguiça. But Colossians 3:23 says, I want you to change your mind Mas Colossenses 3:23 diz: eu quero mudar a sua about cabeça how you do your laundry. acerca de como você lava suas roupas. Change your mind about how you take care of your home, Mudar a sua mentalidade acerca de como você cuida do seu lar. about how you make up your bed. Como que você faz a sua cama. The simple things. As coisas simples. There's a way to think about it. Existe uma forma de pensar acerca delas. One of the things I want you to change Uma das coisas que eu quero que você is mude who are you doing this for? é para quem que você está fazendo esse trabalho. Oh, you thought you were just cleaning your house for your family. Ah, você achou que você estava só limpando a sua casa para sua família? Cleaning your house out of obligation because you can't stand it. Ou limpando a sua casa por obrigação porque você não aguenta But God mais. says, no. Mas Deus diz: não, 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 There's a não. bigger issue. Existe algo maior I aqui. have an inheritance for you. Eu tenho uma herança para você. And it's inheritance of E é a herança de faith, fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com So I want you Deus. to change your mind about how you clean your house. Então eu quero que você mude a sua mentalidade acerca de como você This limpa a sua isn't about casa. you or about them. Não é você ou God eles. says this is about me. Não Deus diz, é para mim. I have given you and own everything that's yours. Eu te dei, mas eu possuo todas as coisas And I que don't são want you to suas. just barely take E care eu of não it. quero que você faça de qualquer jeito. I want you to look at what I've trusted you with. Eu quero que você veja com o que eu te confiei. And when you sweep the floor, E quando você varrer o chão, I want you to wash it also. eu quero que você lave ele também. When you wash the dishes, Quando você lavar os pratos, I want you to dry them also. eu quero que você seque-as também. When you take a bath Quando você então tomar um and you banho use a towel, e você usar uma toalha, I want you to hang it up eu quero que also. você a pendure também. Do you get the Você idea? está entendendo a minha ideia? Change your mind Mude então a sua mentalidade about how you look at your work. acerca de como você vê o seu Because I trabalho. have an inheritance for you. Porque eu tenho uma herança para I need vocês. to know that I can trust you. Eu preciso saber que eu posso Because confiar he em who is você. faithful with a few Porque things, aquele que é fiel com as Matthew poucas coisas. 25:10 says, I will make you ruler over more Mateus things. 25:10 diz que eu te colocarei sobre maiores coisas. So when you do your work, Então quando você fizer o seu I trabalho, want you to do your work for me eu quero que você faça o seu trabalho para mim, rather than for do men, que para os homens. knowing that from the Lord, Sabendo que do Senhor, now I want you to look what eu happens. quero que você veja o que acontece I'm aqui. quoting. Eu estou You citando. will receive the reward Você receberá of the inheritance. a recompensa da What is the herança. inheritance? E o que é a herança? Fé, provação, Visão. obediência, intimacy com Deus. Amém. Aleluia. Amém. Now, I was a young wife when I learned this. Agora, eu era uma esposa muito jovem quando eu And it was aprendi a isso. very busy time in our ministry. E era um tempo muito ocupado para nós God no had poured ministério. His Spirit out, and thousands of teenagers were being saved in our city. Deus tinha derramado o seu espírito e milhares de jovens estavam sendo My salvos na nossa husband was cidade. very, very busy. O meu esposo estava muito ocupado. He had Bible studies and prayer meetings all the time. Ele tinha estudos bíblicos e oração He o was tempo meeting todo. with people and staff. Ele estava sempre se encontrando com as pessoas, He com os was meeting with funcionários. city leaders. Ele estava se encontrando com os líderes And da our cidade. children were small. E os nossos filhos eram Our pequenos. son had just been born, O nosso filho tinha acabado de and our nascer. daughter was 6 years old. E a nossa filha tinha 6 I anos was de with idade. him as much as Eu possible. estava com ele o máximo But when you have possível. young children, you need to be home. Mas quando você tem filhos pequenos, It's você precisa estar em security and casa. safety for them. É segurança e And proteção one para elas. day, I was doing the laundry. Um dia eu estava fazendo
lavando as I roupas. wasn't very happy E eu about não how things estava were going. muito feliz do jeito que as coisas estavam I indo. missed my Eu husband, estava com saudade do meu esposo. and it just happened to be the load of underwear. Então, no fato ali, And I era was as cuecas. folding his underwear. Então eu estava dobrando aquelas I cuecas. wasn't very careful Eu não- about how I was folding Eu it, não era muito cuidadosa acerca de como eu and I fazia had aquilo. just been shoving it in the drawer. Então eu estava só jogando ali naquela gaveta e fechando. And I kept thinking, E eu continuava pensando. I sure hope he doesn't neglect his family. Eu espero que ele não negligencie I a nossa sure família. hope the ministry doesn't become more important to him than us. Certamente eu espero que o ministério não se torne mais importante do que And nós. the Holy Spirit began speaking to E o me Espírito Santo começou a falar comigo. and said, who are you folding this underwear for? E me perguntou, para quem que você está Are you dobrando essas folding it for cuecas? him? É para ele? Or are you folding it for me? Ou você está dobrando elas para mim? And I said, God, I didn't know you wore underwear. Aí eu falei, Deus, eu não sabia que o Senhor veste cuecas. He says, I want you to change your mind Eu quero que você mude a sua about mentalidade how you're doing that laundry. acerca de como você está lavando essas roupas. Wow, I was more Uou, careful. eu então estava mais cuidadosa. Okay, Lord, Eu falei, Senhor, então I'm tá bom. folding it for you. Eu vou dobrar para ti. Then I remembered Então eu lembrei that when I would visit my grandmother, que quando eu visitava minha she avó, would pray over a piece of cloth, like in the ela New Testament. orava sobre um pedaço de lenço, como And no Novo Testamento. When we would tell her goodbye and go back, we lived across the United States from each other. E quando nós dizíamos adeus para ela e nós vivíamos do And outro we lado dos only Estados saw Unidos, one another once a year. e nós nos víamos apenas uma vez por ano, So she would give us our prayer cloth então ela dava para nós aquele Put lencinho it de in our oração, pocket colocava no nosso and anoint bolso it with oil. e ungia com óleo. And I remembered it that day. E eu lembrei então daquilo aquele And I dia. thought, you know what I'm going to do, Lord? E eu disse, então você sabe o que eu I'm vou going fazer, to Senhor? pray over my husband's underwear. Eu vou orar pelas cuecas do meu esposo. And so I Então, began praying. Eu comecei a orar. And I folded them very E nicely. eu comecei a dobrar elas muito bem, thirds. em terços And assim. then I stacked them with perfect rows. Então eu comecei a estacá-las When I perfeitinhas, took em them fileirinhas. to his drawer, I cleaned out the drawer. Então quando eu fui para a gaveta, And I limpei made aquela it gaveta. perfect E eu for fiz him. perfeito para ele. And I began praying. E eu comecei a orar. Lord, keep him pure. Deus, mantenha-o puro. Don't let his heart turn to Não someone permita que o seu else. coração vá para outra Protect him pessoa. as a man of God. Proteja-o como homem de Let Deus. his standards of morality be high. Que o seu padrão de Let moralidade no esteja bem alto. temptation come to Que him nenhuma tentação that venha he até would ele. bow to. E que ele se curvaria a elas. Preserve our marriage. Preserve o nosso casamento. Preserve our family. Preserve a nossa Don't família. let his heart turn away Não from permita us. que o seu coração And se his desvie de underwear nós. became my prayer cloth. E as cuecas dele Why? se tornaram lenço Because de I oração. wanted the inheritance Porque eu queria a herança for my family. para a minha família. He had no idea. Ele não tinha nenhuma The ideia next day when he crawled que no in, dia seguinte, quando ele pulled colocou up a that cueca underwear, e pôs aquela cueca, what was happening to o que him? estava acontecendo com ele ali? I girded his loins Eu então guardei with the ele truth of the word of com God. a verdade da palavra de Deus. No weapon Não há arma formed against our formada family contra nossa família will prosper. vai prosperar. Why? Por quê? Because I changed my mind Porque eu mudei a minha about the way I mentalidade did my work. acerca de como eu Something fazia o meu so trabalho. practical, Algo tão so prático, simple. tão simples. It could look like this in your life. Pode parecer como isso When na sua it's vida. time for you to leave your work, Mas é tempo de você sair do seu stay a trabalho. little longer. Então fica um pouco a mais Also, ao invés de ir embora. When you Também. look at your desk Olhe para sua escrivaninha. and dust it also. E passe aquele paninho também. When you drive your car Quando você dirigir o seu carro and you bring it e home você trazê-lo a casa and it's all filled with stuff from the children. e tem um monte de coisa das crianças, Papers, papéis, backpacks, um monte de mochilas, soda cups, copo juice de bottles. refrigerante, When you drive your suco. car, Quando você dirigir o seu carro, bring it home vem para casa and clean it out e limpa ele also. também. 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 Everybody say Vamos todos dizer também.
Why? Por quê? Because the car doesn't belong to me. Porque o carro não The pertence a mim. car belongs to him. O carro pertence a ele. When I clean it, Quando eu limpo I ele, clean it for him. eu o limpo para Deus. Cars are expensive, Carros são caros, especially in Brazil. especialmente no Brasil. Even if we buy an older car, Mesmo que a gente compre um carro mais you can velho, still clean the carpet. você pode limpar o carpete do Don't carro. let the children get candy all over the seat. Não deixe as crianças usarem balas e deixar tudo sobre os If bancos. it gets soiled, Então, se ficar you sujo, take care of it. você cuida daquilo. Also, Também. because Porque we want the inheritance from the nós Father queremos a herança do to Pai pass to the next para ser generation. passada à próxima geração. What is the inheritance? Qual que é a herança? Say it with me. Vamos falar juntos. Fé, prosperidade, Prosperidade, provação, obediência, intimidade com Deus. Amém. Oh my Amém. goodness. Misericórdia. Wow. Uau. Zacchaeus stood up and said to the Lord, when he encountered the Lord, Zaqueu então se levantou ao Senhor e disse, quando ele encontrou o Senhor. Zacchaeus was a cheater. Zaqueu, ele era uma pessoa que He would driblava. Steal taxes from anybody. Ele roubava os impostos das pessoas. So his bank account could grow Então a conta dele crescia and yours would get smaller. e a sua ficava menor. And he didn't feel convicted about it E ele não tinha aquela convicção acerca until daquilo. he met Jesus. Até que ele se encontrou com It's really Jesus. interesting. É muito interessante. When we encounter Christ, Quando nós encontramos a Cristo, things that we did that we never thought about being wrong, as coisas que nós fazíamos que nós não pensávamos ser erradas, once we meet Christ, quando nós encontramos a we Cristo, all of a sudden see de repente nós vemos, that's not right. não, isso aqui não está certo. And that's what happened to him. Então foi isso que aconteceu com And he ele. said to the Lord, Lord, if I've cheated anybody out of E ele anything, disse ao Senhor, well, he knew he did, se eu então roubei alguma coisa de alguém, e ele sabia que ele tinha roubado, but his heart changed. mas o seu coração mudou. His heart O changed. seu coração mudou. You know what Larry and I have been praying this week? Você sabe pelo que eu e o Larry temos orado essa You are semana? incredible men and women of God. Vocês são homens e mulheres incríveis de Deus. That's why you're É here. por isso que vocês estão aqui. But we're praying for a heart change. Mas estamos orando por uma mudança We're de praying there will coração. be a shift Nós in your estamos orando que understanding haja então uma mudança do entendimento. and your encounter with the Father this week Para que o seu encontro com o Pai essa will semana be in such a way. seja de tal forma It'll be the same thing that happened que to vai ser Zacchaeus. como a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu. That the things that you used to do Que as coisas que você fazia, that you didn't think were que wrong, você não pensava que eram all of a erradas, sudden de repente, you cannot do that você anymore. não pode mais fazê-las. Husbands, Maridos, you will not be able to speak to your children anymore você não vai mais poder falar com seus filhos with daquela angry, forma, harsh tones. com raiva e com aquele tom muito Wives, duro. Porque, You will esposas, not be able to criticize your husband você não poderá então criticar os seus Anymore. esposos mais. Why? Por quê? because you encountered Christ Porque você encontrou a in a Cristo new way de uma maneira nova. and He shifted your mind. E Ele mudou a sua mentalidade. Suke. Então, é a suque. So Zacchaeus' heart changed. Então, o coração de Zaqueu mudou. He said, if I've cheated anybody out of anything, Ele disse, então, se eu roubei alguma coisa I de will pay alguém, them back. eu irei pagá-lo, I'll pay them back. eu irei pagá-lo, I'll pay them back. eu irei pagá-lo, And I'll pay them back up eu irei to 4 pagá-lo times até more. 4 vezes mais. The also. O também, also. o também, The also. o também. Why did his mind change? Por que a sua Because mentalidade he mudou? encountered Jesus. Porque ele encontrou a And Jesus Jesus. looked at him and said something. E Jesus o encontrou e He disse, said, because of your ele attitude, disse, pela sua atitude, today salvation has come to this house. hoje salvação veio a essa Do you casa. want salvation to come to your house Você quer today? salvação que ela venha até a Do sua you casa want hoje? salvation in your marriage Você quer today? salvação no seu casamento Do you hoje? want salvation in your teenagers' lives today? Você quer salvação na vida dos In seus your adolescentes children hoje? today? Nos seus filhos He says hoje? because of your attitude, Ele disse por causa da sua and it's atitude. an attitude E é uma of atitude de I won't just repent for what I've done eu now. não simplesmente vou arrepender do que eu fiz
agora. But I will make it up to the person that I hurt. Mas eu vou então will melhorar para a pessoa apologize. que eu machuquei. I will serve them. Eu pedirei I desculpas, will honor servirei, them. honrarei, Whatever it takes. o que for necessário. Keep in mind, Mantenha em mente, Zacchaeus hadn't paid anybody one dime. Zaqueu não tinha pago nunca para ninguém But at the point centavo. that his heart changed, Mas no momento que o seu coração mudou, before he paid back his debt, antes dele ter pago o Jesus sua gave dívida, him the inheritance. Jesus o deu a He herança. says, today, Zacchaeus, Ele disse, hoje, Zaqueu, families, I'm telling you, Famílias, before you get home, eu te digo, antes de before você you voltar ao make lar, the apology, antes de você pedir desculpas, before you change your behavior, antes de você mudar o seu if your comportamento, heart changes, se o seu coração it says, mudar God, I am not living on the minimum side e of life dizer, anymore. Deus, eu não vou mais viver You só have no necessário, promised no me an mínimo. abundant life. O Senhor prometeu a mim uma Life vida em abundância. more, Mais, and more, mais and more. e mais. And my heart is changing. E o meu coração I está am mudando. receiving the word of Eu the Lord. estou recebendo a I palavra am do Senhor. applying this principle Eu to everything. Aplico esse princípio para tudo. When I do the dishes, Quando eu lavar os pratos, I will clean the whole kitchen. eu vou limpar a cozinha toda. Também. Também. When I drive the car, Quando eu dirigir o I carro, will clean it. eu vou limpá-lo. Também. Também. When I fold the clothes, Quando então dobrar as I will roupas, pray over them. eu vou orar When por my elas children também. put their shirts on, Quando os meus filhos colocarem a They will have camisa, been blessed. eles teriam sido abençoados também. and I want the inheritance. E eu quero a And herança. Jesus said, salvation has come to your E house. Jesus disse, salvação veio à sua And casa. this man also E a esse homem também, is a son of Abraham. ele é um filho de There Abraão. is the inheritance. A herança, God said, Deus disse, because your heart porque o changed, seu coração mudou, your family a sua família will have the blessing terá a herança, of a the bênção inheritance of Abraham. da herança de Let's Abraão. claim the inheritance of Abraham today. Vamos clamar pela I want you herança to de Abraão stand to hoje. your feet. Então vamos ficar de pé. And first of all, I want you to say, E primeiro de tudo eu quero que você diga, Lord, my heart has changed. Senhor, o meu coração mudou. I have not been taking care of my business. Eu não tenho cuidado dos meus negócios. I have been lazy. Eu tenho sido preguiçoso. I have been negligent. Eu tenho sido negligente. I have complained. Eu tenho reclamado. I have not behaved E properly. eu não tenho comportado de maneira And I am correta. changing my E mind. eu estou mudando a minha Right cabeça now. agora. Amen. Amém? Tell him in your own words. Diga a ele então com as suas Lift your próprias voices. palavras. Levante a sua Lift your voz. voices Levante and a tell sua him in voz e your o own diga words. nas suas próprias The palavras. past is behind me. O passado está para trás. Today. Hoje, Not only will I give you a drink of water, não somente darei I uma will água, water your camels. eu irei também dar água aos camelos. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 10, 20, 30, 40, 50 galões de água. Nada vai me parar. Diga a ele com as suas próprias Lord, palavras. we repent. Senhor, Let me hear you. eu quero ouvir Lift your vocês. Ouça, levante a sua voz. Amen. Amém. Because now, Que agora, because of our confession, por causa da and the nossa change of confissão our mind, e da mudança we da are nossa going to mente, embrace the inheritance. nós iremos então receber a God, we herança. embrace the Nós inheritance recebemos for my a herança family. para a nossa The família. inheritance of faith. A herança Say it da with me. fé. Vamos falar juntos. Fé, Provação. provisão, Prosperidade. prosperidade, Obediência. obediência, Intimidade. intimidade com Deus. Deus. Amém. 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 Glória. Glória. Forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe família. Perfect. Love you too. Você trouxe uma garrafa d'água? Olha a volta, também tire. Olha a volta. Tem um papel no chão? Também tire.